Salve família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo é 1h da tarde. Boa tarde, uma excelente quinta-feira e um dia abençoado para todos nós. Família, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente refletir. Eu acho que todo mundo tá sabendo do que aconteceu com o Diogo Jota e também o seu irmão, o André Silva. Diogo Jota, atacante do Liverpool, porque a gente acaba acompanhando, seguindo as páginas, os canais que falam de futebol de um modo geral, para a gente estar sempre ali atualizado em relação ao nosso Vascão. Então, assim que eu acordei, eu vi essa notícia e no início, assim, eu falei, isso é brincadeira, fake news, Sempre a galera brinca com algumas situações, mas não, É uma verdade, uma realidade. E aconteceu essa infelicidade aí com o Diogo Jota e também com o seu irmão André Silva. Então, fico aqui meu pedido, que Deus possa abençoar a família, a esposa. Ele deixou aí 3 filhos, uma recém-nascida. Ele acabou de casar, se eu não me engano, há 11 dias atrás. Então, assim, é muito triste. É muito triste. Eu fiquei aqui, cara, refletindo. Eu falei assim, meu Deus. Ai, família, como é que é a vida, Um cara jovem, 28 anos, bem-sucedido, vivendo o auge da sua carreira num grande clube, Foi campeão da Premier League, campeão com a seleção. E aí, num acidente, perde a vida. Então, assim, família, fica uma mensagem, Às vezes a gente reclama de tanta coisa, as coisas não estão acontecendo, não estão caminhando, mas o simples fato de você acordar, respirar, já é motivo para você agradecer. Eu digo isso para vocês, que depois que minha filha nasceu, a minha cabeça mudou. É claro que a gente está sempre em busca de algo para proporcionar, principalmente no meu caso, para minha filha, tudo do bom e do melhor, mas eu tenho essa cabeça hoje, cara, eu agradeço muito. Às vezes do nada eu tô aqui, eu olho ela brincando, ela deitada, e eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por Ele ter me permitido ter realizado o meu sonho, que é ser pai. Antes de mais nada, família? Claro que eu sonho com o Vasco ser campeão novamente, mas o grande sonho da minha vida era ser pai. E ele me proporcionou isso. E o Diogo Jota deixa aí... Eu falei Diego, Diogo Jota. Ele deixa aí 3 filhos. Então, mais uma vez aqui, fica a minha oração, que Deus possa confortar a família do Diogo, do André Silva, nesse momento tão difícil, família vascaína. E é isso. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Tem algumas coisas pra gente falar sobre o nosso Vascão, Léo Jardim. Tem aqui também, falar um pouco sobre o nosso adversário do dia 12, que é o Botafogo. O canal Na Torcida Vascaínos também levantou aqui uma possibilidade de envolver o Pumita lá com o Palmeiras. Mike, será família vascaína? Também alguns detalhes da situação do Thiago Mendes. Basicamente aquilo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Parece que a palavra final, o ok final, tá com a esposa do jogador. E também quero reagir aqui com vocês a alguns lances do atacante Alan Minda, para a gente entender se de fato é um jogador interessante para chegar no nosso Vascão, já que segundo o GE, o contato inicial, que o Vasco fez com intermediários, deu um sinal positivo. Tem papo, tem conversa. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, família, e rapidamente destacar aqui uma informação do jornalista Gilmar Ferreira sobre o Lloyd. Tá aí, ó, o atacante Lloyd Augusto teve de interromper trabalhos de recondicionamento físico e técnico para viajar a Angola, onde prestará assistência à mãe, vítima de um AVC. Então, ontem a gente conversou um pouco sobre isso, O Vasco liberou o Lloyd para resolver problemas familiares, ainda comentei aqui que não seja nada grave, infelizmente Espero que Deus também possa ajudar aí a mãe do Lloyd e ela sair dessa situação, família. Triste, Bem triste, porque isso acaba mexendo muito com a cabeça do atleta. E com toda razão, é complicado ver a mãe passando por essa dificuldade, por esse momento difícil. Seguindo aqui, para a gente falar também
sobre o Léo Jardim, tá na tela para vocês, ó. Informação do canal Atenção Vascaínos, perto de acertar. Renovação com o Vasco, Léo Jardim foi sondado pelo Benfica. Então assim, família, ontem, né, a gente repercutiu aqui algumas resenhas sobre o Léo Jardim. Pedrosa disse que o Admar foi um profissional, né, que conseguiu ser importante, né, nessa renovação do Léo Jardim, também conseguiu ali, né, um acordo em relação a valores, e o goleiro vai renovar com o Vasco. Claro que a gente fica aqui esperando, né, a assinatura e o anúncio oficial, porque tudo pode acontecer, né, a família vascaína. Pode pintar aí alguma proposta, alguma situação, né, e o jogador acabar não acertando com o Vasco. Eu entendo isso aqui, acho que é uma verdade, até porque é um goleiro que está vivendo um excelente momento e tem, né, passagens por Portugal, né, Boa Vista e Rio Ave, se eu não me engano, e parece que fez um bom trabalho, né, por lá. E vem, sabe, jogando muito no Vasco, vem agarrando muito no Vasco. Dá para dizer hoje que o Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil. Por isso, né, que eu estou muito feliz aí que essa renovação está caminhando. Espero que o Léo Jardim possa ficar por muito tempo no Vasco. Me parece que é um contrato, se eu não me engano, até 2030. Então é isso, é aquilo que eu falo aqui com vocês, né? É um processo. Para você ter um time competitivo, né, construir um time vitorioso, passa por você conseguir segurar alguns jogadores que estão entregando. E esse é o caso do Léo Jardim. Família, falando um pouco aqui sobre o confronto contra o Botafogo no dia 12, lá em Brasília, né? Espero que o Fernando Diniz, junto com seus jogadores, possam quebrar essa urucubaca, né, que o Vasco não consegue ganhar lá em Brasília, e aproveitar já o gancho, né, que o último jogo do Vasco a gente conseguiu ganhar no Morumbi depois de um tempo. O próprio Diniz não tinha ganhado do São Paulo jogando fora, né, família? Então tá aqui, ó, zagueiro titular do Botafogo é vendido e não enfrenta o Vasco. É isso mesmo, né? O zagueiro Jair foi vendido para o Nottingham Forest por 12 milhões de euros. Dessa forma, né, o Botafogo já vai ter aí o desfalque, claro, aqui já não conta mais com o atleta, claro, Jair, e também o Igor Jesus, perdão. Então o jogador, né, principalmente ali na frente, que deve jogar contra o Vasco é o Arthur, né, que o Botafogo pagou também um dinheiro aí e contratou, se eu não me engano, do próprio Benfica, ou ele estava em outro lugar, acho que é do Benfica, né, família? O Arthur, que assim, é um centroavante diferente do Igor Jesus, né? É um cara mais fixo, né? Não tem tanta mobilidade em relação ao Igor Jesus, que tem essa dinâmica, essa força, essa velocidade. Em relação aqui ao Jair, também é um desfalque importante, porque é um jogador que vem sendo titular e jogando muito bem, né, ali com o Barbosa. Então o Vasco pode se aproveitar desses jogadores aqui que com certeza tem recurso, tem qualidade. E aí eu não sei assim, quem vem jogando lá, acho que o o Bastos, né, vem se recuperou há pouco tempo de uma lesão. Mas assim, né, dois jogadores que com certeza vão fazer falta para o Botafogo. Um outro ponto, família, é a gente analisar aqui também, né, os valores dessas negociações, porque com certeza, né, daqui a pouco o Ryan, né, vai ser vendido. Espero que o Vasco consiga segurar ele até o final dessa temporada, mas já é interessante para a gente analisar aqui, né, porque um zagueiro, o Nottingham, pagou 12 milhões de euros, me parece que dá em torno de 77 milhões de reais, eu vi isso em algum lugar. E o Nottingham também pagou, perdão, pelo Igor Jesus, 23 milhões e meio, né, que dá em torno aí de 150 milhões de reais. É muito papel colorido. Por isso que, né, a gente entende que o Ryan tem que bater, família. O Vasco não pode dar mole nessa situação. Tem um jogador que está vivendo um bom momento, e não somente isso, né? É um jogador que sempre teve esse olhar do futebol europeu, por sempre estar se destacando na base do Vasco, em seleções de base, constantemente convocado, né? E está vivendo um momento sensacional no profissional. Se ele continuar nessa pegada com a camisa do Vasco, e infelizmente, né, provavelmente a gente vai perder o Ryan para a Copa do Mundo aí, sub-20, e ele se destacando, se valoriza ainda mais. Então espero que o Vasco consiga bater a casa aí, né, dos 100 milhões, isso certeza absoluta, né? O Vasco sabendo negociar e não aceitando qualquer proposta, mas está aqui, sei lá, 100, 120 milhões pelo Ryan é o que deve, né, acontecer aí futuramente, família vascaína. E entrar muito ligado, né, nesse jogo aí contra o Botafogo, fundamental a vitória para a gente também ter aquela confiança, aquela moral para encarar o Del Valle no dia 15.
Seguindo aqui para a gente falar um pouco sobre mercado da bola, ontem, né, à noite, o canal Na Torcida Vascaínos postou essa possibilidade aqui, né, tá na tela para vocês, ó. O Vasco sondou a situação do lateral direito Mike, do Palmeiras, que até o momento não foi chamado para uma renovação e provavelmente estará deixando o clube paulista. Outro ponto importante é que o Palmeiras pode perder Agustin Thiago, que desperta interesse do mercado europeu e já teria recebido propostas na casa dos 12 milhões de euros. Vale ressaltar que o próprio Palmeiras esteve buscando informações sobre Puma Rodrigues, que deseja sair do Vasco e busca um novo clube. Assim, família, eu, né, acompanho outras páginas e tudo mais, vejo também ali, né, a mídia paulista, para a gente também entender o mercado da bola, né, dos nossos adversários. É isso, né, o próprio Santos, que eu já vi, o Santos demonstrou interesse no Mike. Não sei agora, né, porque contratou o lateral que está deixando o São Paulo, que deixou o São Paulo, o Igor Vinícius. Mas o próprio Santos, por exemplo, acertou agora há pouco, né, com o William Arão. Então vem reforçando aí, o nosso adversário está ali na parte de baixo da tabela nesse momento. Cara, eu gosto do Mike, eu gosto do Mike. Acho que tem assim um perfil parecido com o PH, no sentido assim, família, deixa eu me explicar. Acho que é um lateral mais físico do que técnico, né, e o PH é um cara de mais disposição do que técnica, né. Ele é rápido e tudo mais. Tava vendo aqui, ainda tem uma idade boa, 32 anos, né, e assim, joga, poxa... ele foi importante no Palmeiras, ele não é um atleta que, poxa, é banco e tal, não, ele tem uma carreira assim de alternar ali com o Marcos Rocha, mas lembro, em vários momentos o Abel utilizar ele um pouco mais à frente, né, a dobradinha ali, Marcos Rocha e Mike, inclusive me parece que no título do Palmeiras sobre o Flamengo, é o Mike, né, que cruza aquela bola pro primeiro gol ali do Veiga. Então assim, bom jogador, eu acho que claro que tem uma questão de idade e tudo mais, o Pumita é mais jovem, o Mike não é um jogador que você vai conseguir revender, então não sei como é que seria essa situação. O Vasco não pagando nada, porque o jogador deve ficar livre no mercado, ou de repente, não sei se o Mike tem contrato até o final do ano assim como o Pumita, e troca, não sei o que vai acontecer. Mas sim, gostaria de ver o Mike, eu acho que seria uma opção interessante para o PH no banco de reservas. Pumita não, família, eu acho que o Pumita já deu o tempo dele no Vasco, inclusive se de fato isso aconteceu, que foi ali ao final de 2023, né, surgiu esse rumor que o Palmeiras teria interesse no Pumita, eu falei, não, poxa, tem que segurar, cara, a gente tem que parar com isso, né, de falar que, poxa, o jogador não rendeu, é ruim e tal, mas ele tem potencial, ele mostrou alguma coisa, do meio pra frente pelo menos, né, bate bem na bola, ele fez gol, acho que contra o Cruzeiro, jogando fora de casa e tudo mais, não, defensivamente um terror, mas vamos ver se ele vai conseguir progredir, né, vai melhorar em 24, isso não aconteceu, ficou ali no banco do PH só evoluindo e o Pumita não consegue jogar. Então acho que vida que segue para o Pumita, quero saber a sua opinião. E aí, família, chegando aqui para a gente falar sobre o Thiago Mendes e destacar essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Olha, a negociação entre Vasco e o volante Thiago Mendes está quase fechada. Salário e contrato de 2 anos e meio já foram acordados pelas duas partes. Falta só o aval da família do jogador, que ainda está sendo convencida a se mudar para o Rio de Janeiro. Thiago está animado com a chance de trabalhar com Fernando Diniz e jogar ao lado de Felipe Coutinho. O papo com o executivo Admar Lopes também pesou na decisão do atleta. Só para complementar, família, hoje cedo, o canal Atenção Vascaínos postou o seguinte, ó: esposa de Thiago Mendes está um pouco relutante de vir para o Rio de Janeiro. É isso. Ontem, né, a gente colocou aqui no canal um corte do torcedor do São Paulo, né, falando sobre o Thiago Mendes e tudo mais, que a diretoria do São Paulo estava dando mole de perder o jogador para o Vasco, e ele tocou, né, nesse ponto, dizendo que a família, né, que a esposa do jogador quer morar em São Paulo. Recentemente, né, o Vasco teve uma situação dessa, né, com o André Ramalho, não é isso? André Ramalho, zagueiro que hoje joga no Corinthians, e que num primeiro momento a gente até, puta merda, tá jogando bem lá. Agora vocês já ouviram falar do André Ramalho? Tá sendo criticado pra caramba lá. Mas assim, família, é nessa hora que entra a esposa do menino Couto, do Piton, do Verrete, né? Tem ali a galera, pô, tá entrosada e bate um fio, né? Pra esposa do Thiago Mendes, não, vem que aqui com papel colorido, irmão, com dinheiro, é maravilhoso de morar, pode ficar tranquila. E é isso. Mas assim, família, eu acho que, né, o Thiago vai acabar acertando com o Vasco, já que acertou salário, tempo de contrato,
trabalhar com o Fernando Diniz, né? Também deve ser um desejo do atleta. E aí, analisando, claro, a parte técnica, né? Eu acho que não tem mais o que falar, né? A gente reagiu aqui já aos lances do jogador, analisou também os números dele nas últimas temporadas com a camisa do Al Rayyan. E aí a gente, né, fica, né, na esperança que o scout do Vasco fez o seu trabalho, de avaliar, de analisar. Porque tecnicamente falando, é isso, é bom jogador. Agora tem que observar fisicamente. Né? O Fernando Diniz, né, junto com, né, o presidente lá do Flucê, eles optaram em alguns momentos por jogadores com recurso, com talento, mas fisicamente já, né, sem nada para contribuir. Sei lá, Douglas Costa, Renato Augusto, entre outros, e isso não dá certo, isso não funcionou. Então não pode cometer esse erro no Vasco, porque é um time frágil fisicamente. Então vamos aguardar e, claro, caso acertando com o Vasco bem fisicamente, na minha opinião, chega para ser titular, porque eu acho que é um jogador que vai acrescentar mais do que o Tietê nesse time do Vasco. Então seria Hugo Moura, Thiago Mendes e Coutinho no setor de meio campo. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, vamos reagir aqui a alguns lances do atacante Alan Minda, né, que hoje joga no futebol da Bélgica, pode estar acertando aí com o nosso Vascão. Vamos ver aqui, vamos observar se é um jogador interessante para fechar com o Vasco. Quero a sua opinião, se liga só. Tá aí, família, vamos reagir juntos, né, alguns lances aqui do Alan Minda. Começa, né, com uma chapada bonita e uma boa finalização pela seleção do Equador. Aqui um lance, né, de arrancada, de velocidade. Olha, é isso que eu quero no Vasco. E finalizou bem, né? Chapando ali também no canto. Cara, falta muito essa característica para o Vasco hoje, né? O Vasco contratou o Lloyd Augusto muito nesse sentido e, infelizmente, não caminhou, não está caminhando nesse primeiro momento, né? Mas é um jogador, assim, eu não estou falando, né, do Alan Minda. O Vasco precisa de um jogador com esse perfil, com essa característica, para conseguir contribuir logo no primeiro momento. Né? Eu não sei se vai ser o Alan Minda, mas a gente necessita desse jogador, né, de velocidade para dar uma outra dinâmica para esse comando de ataque do Vasco. Mais uma variação, mais uma opção que seja, porque nesse momento, né, claro que o Nuno e o Rayyan estão jogando muito bem, mas, né, a gente observa que é um jogador de muita força, né? Aqui deu uma sorte, né? Tentou finalizar ali de perna canhota, meio que capa a bola, capou a bola, conseguiu limpar os dois. Então tem sorte também aí o Alan Minda, né? Mas pressionou ali o adversário com a força que ele tem, com a velocidade que ele tem, e deu sorte, fez o gol ali, né, com a camisa do Independiente Del Valle. Olha esse passe que a gente fala, né, em alguns momentos do Felipe Coutinho, que tem esse recurso, né? O próprio Tietê também tem, o Thiago Mendes tem essa qualidade para achar o companheiro, perdão, né, nesse passe no ponto futuro e o atleta ganhar em velocidade. E ele tem essa força, essa dinâmica que a gente vai observar aqui ao longo dos lances. Tá aqui mais uma jogada de velocidade. Isso aqui chama a atenção, né? É um jogador que, apesar de ter alguns lances também pelo lado direito, né, a gente vai ver vários pelo lado esquerdo, e ele não, a canhota é só para andar, família, é só para correr. Acho que ele não sabe usar a perna esquerda, não. Você vai observar que são vários lances, né, que ele, todo torto, finaliza ou dá o passe de perna direita. E isso, assim, é meio que complicado. Mas até pegando, né, a avaliação do Felipe ontem, que a gente trouxe aqui no canal, do FBTV Futebol Sem Clichê, ele, né, fala que dá para dizer que o Alan Minda não é um ponta burro, né, que tem algumas decisões que ele toma que são bem feitas. Não é aquele cara que não pensa, não. Ele sabe realmente decidir no último terço do campo. Né? A gente está vendo aí ele contra o Brasil, né, pela seleção sub-20, aqui uma boa arrancada, né, tanto que a gente está vendo aqui o Andrei Santos correndo atrás dele. Ele tem 22 anos só, né? Então aqui, uma boa arrancada, ó, velocidade, vem conduzindo bem a bola, apesar que aqui com espaço, né, bela jogada. Ali uma boa defesa do goleiro do Brasil, né? Então é isso, família. Eu acho que basicamente é isso, né? Dá até pra gente pausar aqui. Vamos finalizar com esse lance aqui. Cortou, bateu, defesa. Tá aí. Paramos certinho aqui no Alan Minda. Família, é difícil, né, a gente falar que puxa, tem que trazer, porque a gente não acompanha tanto, né, a Liga da Bélgica, né, o Felipe, que a gente trouxe aqui ontem do Futebol Sem Clichê, falou que não é uma liga tão forte assim, mas é um jogador que tem boas características e que podem ajudar
o Vasco, principalmente essa questão da força, do 1 contra 1, do tapa na frente, de confiar muito na sua velocidade. Então você vai ver diversos lances dele que ele dá o tapa mesmo e ganha na força física. Tem esse ponto também que eu comento com vocês, que o Vasco fica muito refém da qualidade técnica dos seus atletas. E se num dia, se numa partida a coisa não acontecer, o adversário, né, consegue marcar, tá bem no jogo, vai ficar com mais posse de bola, o Vasco é um time que sofre, porque não tem esses jogadores para atacar o espaço, para contra-atacar, para ser um desafogo. Né? Por mais que o Nuno e o Ryan, não é que eles são tão lentos assim, não é o caso, mas eles não são jogadores de velocidade. Eles não têm essa força aqui que o Alan Minda tem de ganhar realmente, né, na velocidade. O Ryan é um cara da explosão, né, que ele vai conseguir ali sair do adversário no espaço curto. O Nuno também tem habilidade para tirar os seus adversários, mas não tem a força que esse atleta tem, não tem essa característica. Então a chegada desse jogador é fundamental. Vamos ver, né, se o Vasco consegue a contratação, né, desse atleta, porque a gente está vendo o Vasco citando vários, tentando sondar, né? O Vitor Sá tem esse perfil, o atacante que joga lá no Rennes da França, o Alan Minda. Então, eu sempre comentei aqui com vocês que o Vasco precisa de um atacante de velocidade e eu acho que a comissão técnica, Diniz, Felipe, Pedrinho, Admar Lopes, também tem esse olhar, família vascaína, porque contratou o Lodge, mas infelizmente o jogador não consegue contribuir nesse momento. Vamos esperar. Fui!